Bora, Fiel, uma ótima notícia agora com o Neto trazendo informação sobre a intimação do André Sanches pelo Ministério Público que acabou de sair agora e também confirmar a veracidade daquelas faturas que os caras fizeram a festa. Agora eu quero ver, hein? Se liga só nas informações, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Maravilhoso, Luiz Fabiani. Bora lá, craque Neto, informação do meu colega Bruno Cassucci, de grande importância envolvendo o Corinthians. O Ministério Público do Estado de São Paulo confirmou a veracidade das faturas dos cartões de crédito do Corinthians que indicam a utilização de alguns recursos do clube. Alguém tinha dúvida disso? Pelo ex-presidente André Sanches. Ele, inclusive, foi intimado a prestar depoimento na condição de investigado na próxima quinta-feira. Só o dele? Conferência. Por enquanto, só ele. Eles vão ver a hora que chegar de outros. E tem mais 2 investigados, né? Você vai ver a hora que chegar as compras de outros. Vocês vão ver. Aí vocês vão ver. Na semana passada, Luiz Fabiani, você deu uma informação em relação às contas que eu pago. Você paga 50% do acerto até março e depois, em março, o Corinthians ia pagar o restante numa parcela só do Memphis Depay. E aí, você disse que tem uma informação que é importante, você sabe que toda informação que você fala aqui nos Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes, ela repercute pro Brasil inteiro, então a informação é sua. Bora lá, craque Neto. Eu tava estranhando já há algum tempo a demora pro Memphis Depay voltar a ficar à disposição pros jogos do Corinthians, né? Até porque a lesão dele, a gente tem comentado aqui, é um edema. O edema é praticamente uma pré-lesão, um desconforto muscular que ele sente e que, naturalmente, quando foi com o Mateuzinho, que teve o edema, ele ficou fora por 4 dias. Então comecei a estranhar por que o Memphis Depay está fora há tanto tempo. Primeiro é importante destacar que o Memphis não trata só no Corinthians. O Memphis Depay ele tem também uma equipe própria de fisiologistas, de médicos, que cuidam da situação dele num processo aliado ao clube. Então ele faz esses trabalhos fora, alguns dentro do clube, e quando ele não está no CT, ele reporta, ele leva alguns relatórios de como foram essas atividades para que seja tudo aliado. E por que ele está demorando mais? Narcisista, não? Por que ele está demorando mais do que o esperado? Porque o Corinthians quer que o Memphis fique 100%. Então, ele teve uma sequência forte de jogos, ele jogou 180 minutos no... Então, mas aí o Corinthians tá errado, sabe por quê? Não tem nenhum jogador 100% na vida. Não tem ninguém 100% em nenhuma profissão. Não existe isso. Eu te pergunto, você continua com o seu raciocínio, vamos lá. Você acha que se o Memphis Depay, Pedro, se fosse o jogo final da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro, ele jogaria contra o Flamengo com edema ou não? Jogaria, com certeza. Everton? Toda certeza. Um jogo desse tamanho? Pô, com certeza. Eu perguntei isso pra uma pessoa do CT. Falei, ó, se a Copa do Brasil fosse essa semana, ele jogaria, né? Falou, jogaria, uma circunstância diferente, mas o clube faria uma força pra ele jogar. Então, o Corinthians e o Memphis entendem que é momento de deixar ele zerado, 0 bala, pensando na Copa do Brasil lá na frente. Então, por isso que tá demorando mais. Boa chance que ele jogue no sábado, Corinthians e Mirassol, pelo menos ganhar alguns minutos. E aí eu perguntei, por que especificamente no sábado? Porque o que acontece depois do sábado? Data FIFA. Seleção. Paralisação. O Memphis quer muito jogar na seleção da Holanda, pensando numa convocação para a Copa. Ele não pensa muito no Corinthians, né? E vocês, que são torcedores modinha, vocês que são torcedores que defendem, olha, ontem ele estava com uma roupa tão maravilhosa, é isso que mais me enoja em determinados torcedores. É como vocês têm essa visão de querer entender que esse cara é corintiano. Estão de brincadeira. Então ele se prepara a semana toda, 2 semanas, ele joga contra o Mirassol, ou joga um pouco e viaja a data FIFA. Então ele se prepara para a seleção holandesa. Ele não se prepara para o Corinthians, que precisa muito, dependendo dessas 2 rodadas de Internacional contra o Mirassol, o Corinthians pode estar na zona do rebaixamento. Eu vou te lembrar de uma circunstância, craque. Jogo contra o Palmeiras, da volta da Copa do Brasil, no dia 6 de agosto. Lembra que o Memphis sai ainda no primeiro tempo com um problema muscular. E que era ainda mais sério, era um grau 2. E depois o Corinthians jogou bem pra caramba e ganhou o jogo, né? O Corinthians esperava 6 semanas pra ele voltar. Ele surpreende, ele volta em 3 semanas, num duelo que também antecedia data FIFA. E aí ele joga poucos minutos, salvo engano, o confronto contra o Bahia. Então não é contra o Bahia, mais pra frente ele volta, perde contra o Palmeiras mesmo, que empatou em 1-1 pelo Brasileiro, joga alguns minutos e é convocado para a seleção holandesa. Na Holanda, ele joga 90-90.
nos 2 jogos. O jogo inteiro não é nem substituído. Quando ele volta, ele joga contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, 40 minutos, sente de novo e perde mais os jogos. Então, os últimos jogos dele foram todos pré-data FIFA. Então, ele não se machucou aqui, né? Então, é essa visão que ele tem, o departamento médico para ele, o Corinthians sabia disso? Sim, o Corinthians trata com normalidade e tenta estar aliado àquilo que o jogador deseja. Então ele faz os trabalhos fora, o Corinthians fala, pode fazer, só traz pra gente esses relatórios. Outro jogador que tem feito uns trabalhos fora é o André Ramalho, né? Ele perdeu esse último jogo do Corinthians por conta de um problema na panturrilha. Também perguntei pra algumas pessoas do CT e a interpretação é que esse problema dele veio nos trabalhos externos ao clube. Então por isso uma certa preocupação com essa demora no retorno do Ramalho. O Garro, craque, pós-data FIFA deve voltar. Vamos lá então, qual é o próximo jogo do Corinthians? Quarta-feira contra o Inter em Porto Alegre. Luiz Fabiani, conta pra mim, em relação ao Corinthians, o Roberto que não fez, que tomou o 3º amarelo, o Memphis que não joga, Garro que não joga, qual é a provável equipe do Corinthians? O Corinthians que volta a treinar hoje ou amanhã? Treinou hoje, craque. Treinou somente com aqueles atletas que jogaram menos de 45 minutos contra o Flamengo. Os demais foram pra... O Corinthians massacrou o Flamengo no primeiro tempo, hein? E o time ficou com a língua de fora no final, né? Cansou. Normal. Então os jogadores que jogaram mais de 45 minutos fizeram apenas a parte regenerativa. O Dorival definirá o time que vai a campo amanhã, quando o Corinthians viaja rumo a Porto Alegre, onde encara o Inter. Gostoso jogar em Porto Alegre, cara. O gramado bom também. Não, o problema não era jogar, o problema era depois do jogo. Gostoso era depois do jogo. Alguns jogar pra mim sempre foi uma teta, velho. Mas por que era legal depois? Tomar um chimarrão? Não, é bastante mulher, irmão. É? É, velho. Ô lugar bom, gente. Vocês não têm ideia. Vocês são muito jovens ainda pra saber disso. Mas jogar em Porto Alegre, primeiro jogar contra o Grêmio maravilhoso, contra o Internacional maravilhoso. Eu cheguei a jogar, eu não sei se eu cheguei a jogar contra o Juventude, acho que não. Jogava contra os dois. Então você ia 2 vezes por ano pra Porto Alegre. 4 vezes do ano pro Rio. 2 vezes do ano pra Minas. 3 vezes do ano pra Curitiba. 2 vezes do ano pra Bahia. Então, eu viajava muito bem. Os cantos, hein, craque? Conheci lugares maravilhosos. Você mais gostou em Porto Alegre? Todas as zonas que eu fui, eu adorei, cara. Que eu adorava a zona. E é verdade isso. Mas aí as pessoas são hipócritas. A maioria das pessoas são, no meu ponto de vista. Olha, eu nunca fiz isso. Lembra o Ronaldo Fenômeno? Ninguém podia criticar ele, ninguém podia falar nada, que ele tava gordo, que não sei o quê, que bebia, que fumava, que fazia tudo. Agora vai em podcast e fala tudo, né? Como se tudo fosse, olha, não sei o quê. Agora quer falar do Neymar. Ué, cara, se o Neymar pra mim foi, se não foi, problema dele. Problema dele. A única coisa que eu falo, por exemplo, do Neymar, quem quer que seja, é o seguinte: cara, tá jogando? Tá fazendo gol? Tá invadindo a área? Não tá? Alguma coisa até de aqui que foi? Não, que o nosso Luiz Felipe Nunes acabou de falar. Ele é aqui da Rádio Bandeirantes, equipe de jornalismo. Ah, o cara que quer derrubar o Joel da Atena. Ele falou lá com a Rádio Craque Neto. Ele deu entrevista pra Rádio Craque Neto? No jogo do São Paulo. Ah, grande garotinho, já tá aparecendo na Rádio Craque Neto, hein? Esse menino é bonzinho, tá querendo. Gente boa demais. Tá querendo derrubar o Joel, achou que tá com oportunidade de fazer o Brasil urgente. Então, meu irmão, a hipocrisia vem na covardia das pessoas querem ser uma coisa e não é. Agora, você pergunta pra mim, eu vou hoje? Não. Eu bebo? Não. Eu saio? Não. Eu fumo? Não. Faz 25 anos que eu não faço, 14 que eu não saio, 25 que eu não bebo, 20 que eu não fumo. Mas eu fiz tudo isso. E eu não deixo de falar isso. Agora, a hipocrisia desses caras nojentos, caras que não fizeram umas coisas, que fizeram coisas que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. E hoje paga de gatinho. E pagava de gatinho. Luiz Fabiano. Seguindo sobre a preparação do Corinthians, craque, ontem o Dorival ele surpreendeu porque quando sai a escalação, quando saem os 11, o Corinthians sem o Angileri, esperava-se um Corinthians jogando em linha de 4, né, com o Losango no meio de campo, como ele vinha fazendo. No entanto, o Ranielli acabou sendo um terceiro zagueiro, né, acabou atuando, sendo parte desse tripé defensivo com o Mateuzinho e o Bidu nas duas alas. E o Ranielli é muito bom de bola, mas ontem, tecnicamente, ele não foi bem, não.
numa função nova como zagueiro. Ele é zagueiro de origem, vira volante mais à frente na carreira quando estava no Bahia e hoje mais uma vez testado como zagueiro. Dá pra acreditar no Corinthians jogando no 3-5-2 de novo, craque, com o Hugo Souza no gol, o Mateuzinho, o Gustavo Henrique, Choca. Eu acho que joga só com um cara na frente. Dubidu. Guinegão. Pode ser. Eu acho que joga com o Ranieri, José Martínez, Breno. Rian, Breno Bidon Rian, o Maicon. e Maicon. Vai com 5 volantes? Isso! É bastante coisa. E bota o Breno Bidon encostando. Pode ser. Eu tava imaginando o time com Mateuzinho, Choca. Choca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Pode ser. Pode ser. O que eu tava imaginando... Eu jogaria assim. Mais parecido com o de ontem, aí na vaga do Yuri entrando o Vitinho, né? Que tem sido a primeira opção dele de ataque quando precisa trocar. Entrou bem, quase fez um gol de esquerda. Mas ainda... o Thales Mag também entrou bem nos jogos, né? Acho que o jogador que entra assim e o Guinegão, menino, é titular... O que você acha? Recado, né? Sim. Não é muito louco? Vamos lá, quem que é o titular? Romero? Não. O Romero virou a última Não, opção. tudo bem, só tô fazendo a pergunta. Vamos lá, Romero, é o titular? Não. Quem é titular? Thales Magno? Não. Quem é titular? Hector Hernandes? Muito menos. Pedro Raul foi o quê? Embora, Prestado. né? Aí você tem Vitinho, é titular? Banco, e quem joga? E quando ele não teve nem o Yuri nem o Memphis, ele jogou com o Kaique Isso, e o Negão, né? isso. Lembrando, o Kaique também hoje já não tem tanto espaço. Não tem porque anda muito em campo, porque não joga do jeito que te correr mais, tinha que entender mais isso. O que é mais o Corinthians pra gente pro break? E numa dessa foi importante porque o Guinegão ganhou espaço. Ontem ele não marcou gol, mas ele dá assistência pro Yuri Alberto no gol que ele marca de perna esquerda. Mais uma assistência, né? Nos últimos 7 jogos, são 4 gols e 2 assistências. Então o Guinegão participa. Todos os jogos que o Guinegão foi titular do Corinthians, o Corinthians marcou pelo menos um gol. E nesse período com 4 e 2 assistências, então fundamental. Um garoto que desperta interesse de fora, é claro. O Zenit da Rússia foi um dos times que procurou o Corinthians interessado no Guinegão, por enquanto, sem conversa por menos de 25 milhões de euros. Quero começar primeiro falando do Yuri. Não houve cobrança nenhuma em relação ao Yuri. Não houve cobrança no vestiário, não houve cobrança da diretoria, não houve cobrança de ninguém, tá? Os jogadores, ninguém cobrou o Yuri. Eu acho que é por esse momento que a gente vive da humanidade. A gente sabe que o Yuri falou que chorou, não conseguia dormir, ficou muito perturbado quando o Mano o chamou de burro, e não é legal realmente, né? Chamar ninguém de burro, enfim. Foi em público ali, né? E aquilo ali já mexeu muito com ele. Então dá pra perceber que o Yuri, ele é sensível, cara, e todo mundo tem esse direito, tá? O emocional dele é um emocional que você realmente tem que tomar cuidado para exortar, né, para estar, enfim, conversando com ele. Tem pessoas que são assim, né? Umas são mais sensíveis, outras sofrem de autopiedade, outras não têm personalidade, outras, enfim, outras têm toque, cada um tem sua loucura, né? E no caso do Yuri, né, eu não sei se não deram uma chegada nele por conta disso. Gente, deixa o like aí, tá? Vamos, no caso do Yuri, só para vocês terem uma ideia, né, ele chorou ontem depois do gol. Eu me recordo várias vezes do Yuri chorando já. Eu me recordo de um jejum, acho que foi o primeiro jejum, o segundo jejum, porque ele já sofreu muitos jejuns de gols, né, com a camisa do Corinthians, mas teve um que ele chorou, aí atravessou a Vila Belmiro de joelhos, entendeu? Fez uma promessa. Assim, eu não... Sei lá, o mundo tá difícil de acompanhar o ritmo do mundo, entendeu? Porque uma hora eu vejo o Yuri na igreja, outra hora eu vejo o Yuri não sei aonde, outra hora eu vejo o Yuri de joelho atravessando o campo. Na verdade, eu nem sei o que os caras creem, também não me interessa, né? O que interessa pra mim é o quanto o cara vai jogar de futebol, né? Mas eu já vi o Yuri já de joelhos, né? Atravessando ali a Vila Belmiro, tá? Porque marcou gol, né? Quebrou um jejum de gols, tá? Então não houve cobrança de ninguém. Aliás, o Corinthians tem uns dirigentes que são boleiros, não é o Osmar, tá? O Osmar é o senhorzinho, tudo, né? Empresário. Mas tem dirigente que é boleiro,
entendeu? Aí quer estar no vestiário, quer estar no CT Joaquim Grava, entendeu? Então esses caras, meu irmão, não vão cobrar, porque esses caras querem tirar foto, manda foto pro meu filho, faz um videozinho pro não sei pra quem, pro meu amigo, e não sei o quê. Então assim, cara, eu, né, ruim ficar falando de mim, mas na minha carreira, eu já expliquei pra vocês, eu não tenho foto com jogador. Eu não tenho coragem de um jogador passar, respeito quem tem, cada um tem o seu estilo, mas um jogador passar na zona mista pra mim e eu tirar foto, esquece, tá? Eu não vou fazer isso, entendeu? Se eu tiver ali a trabalho, eu não vou fazer isso. Se eu tiver fora em outro lugar, e se for meu amigo, eu bato uma foto, sentar na mesa para comer um rodízio no Sete Mares comigo, ou tomar um café no Rei do Café, em qualquer lugar que seja, beleza, eu tiro foto. Agora eu não vou te chamar, vem cá, vamos bater uma foto. Não faço isso, tá? Não faço isso. Então, assim, quem vai esperar a cobrança como? Se os caras brigam pelo poder, os caras almejam cargos, não vão cobrar, entendeu? Então o Yuri Alberto fez o que fez e não tem cobrança, entendeu? Não tem cobrança. Não sei se na reapresentação, né, houve algum tipo de cobrança, tá? Mas assim, é difícil a gente imaginar que um jogador desse não vai ser minimamente cobrado por ninguém, né? E a torcida, e eu não tô falando aqui pra torcida ir lá cobrar o cara, pelo amor de Deus, digo no estádio, ele tinha que ter sido vaiado, sabe? O cara foi aplaudido, né, pelo que fez, porque não, é chover no molhado ficar falando do assunto, né? Gente, não tinha como o contexto era totalmente desfavorável. Eu vou bater um pênalti contra o Rossi, historicamente um grande batedor de pênaltis, desde a época do Lanús, tá? Eu vou bater um pênalti contra um goleiro que na semana já pegou 2 pênaltis. Eu vou bater um pênalti, olha essa, hein? Pega essa. Eu vou bater um pênalti depois para quebrar um jejum de 4 meses sem marcar um gol. Olha essa, hein? Eu vou bater um pênalti, lembrando que o último pênalti que eu bati, eu perdi num clássico contra o Palmeiras. Olha essa, hein? Eu vou bater um pênalti depois da torcida ter visitado o CT e pedido mais seriedade, mais vontade, né, em campo. Eu vou bater um pênalti, a torcida foi lá na sexta-feira, lá no CT. Eu vou bater um pênalti depois de ter perdido para o Lanterna do Campeonato Brasileiro e os jogadores serem vistos numa balada no dia seguinte e despertado a ira da torcida. Então é o seguinte, o que eu tenho que fazer depois de ouvir tudo isso? O que eu tenho que fazer depois de ouvir tudo isso? O que eu tenho que fazer depois de ouvir tudo isso? Eu vou cavar. Pô, Yuri. Eu já falei aqui. Você tem que pegar um caderno de caligrafia e escrever 100 vezes. Eu não sou craque. Eu não sou craque. Eu não sou craque. Eu não sou craque. Pronto. Entendeu? Aí o cara vai, chuta o chão, chuta a grama, chuta... Ele quase... A cavada dele foi a original quase. Ele quase cavou o chão assim, ó. Foi a cavada dele foi a original quase. Tá? Então assim, um jogador desse que não tem cobrança, que faz questão de dizer que a torcida o aplaudiu depois que ele errou, né? Dizem que ele postou o gol dele ainda hoje, cara de pau, hein? Então é isso, fiel, pelo menos uma notícia boa aí, onde o André Sanches vai ser intimado aí, e foi confirmado a veracidade realmente. Mano, é óbvio que era verdade as faturas ali, cara, não tinha como ser mentira, tá ligado? Alguém ter manipulado. Desde o início, a gente sabia, e vai aparecer muito mais coisas, mano. Daqui a pouco o Duílio vai ser intimado aí. Eu não sei se o Augusto Melo teve alguma coisa ligada a gastos no cartão corporativo, até agora não apareceu nada sobre ele com relação a isso, né? Somente sobre as outras coisas lá que ele foi impeachmentado. Mas pelo menos é um grande passo, mano. Um grande passo pra gente começar, né, fazer uma limpa. E
até agora, esse cara, o Andrés, tá lá dentro mandando, cara. Semana passada o cara tava negociando com a Caixa, sendo que, se eu não me engano, cara, ele, o Duílio e o Augusto Melo tinha sido afastado do Corinthians, né? Proibido ali e tal, alguma coisa, e os caras continuam lá, mano. Não consigo entender isso daí, não. Então, bora ver o que vai acontecer nos próximos dias aí. Espero que, né, a justiça aí faça a coisa certa. E, se Deus quiser, daqui a alguns meses, esse cara nunca mais vai pisar no Corinthians. E com relação ao jogo de ontem, cara, tem nem o que falar. Derrota aí duríssima, né? Cara, quando o Coringão perde assim, mano, na segunda-feira, cara, horrível, na moral, mano, horrível. Perder pros Mulambo é horrível. Ah, os caras têm mais time, dane-se, mano, não tem aí, mano, não tô nem aí. É horrível do mesmo jeito. Agora, quarta-feira tem Internacional. Normalmente, Corinthians e Internacional costuma dar empate, né? 1-1, 2-2. E eu lembro que o primeiro jogo contra o Internacional, que o Internacional brigava pela liderança, tava lá em cima jogando muito, né? Um jogo difícil e tal. Mas costuma ser jogo de empate e sábado tem que ver se o Mirassol. Ah, o Mirassol tá em cima da tabela, tá jogando muito, dane-se. A Mirassol continua sendo o Mirassol, um time nanico. Tem que ganhar amanhã em casa, não tem essa não. E, cara, 4 meses sem ganhar em casa é uma vergonha, cara. É uma vergonha. A gente tá quase no final do ano aí, cara. Ô, na moral, velho. A gente perdeu completamente a força em casa. Eu lembro que quando a gente tinha time muito pior que esse daí, muito pior, com Mosquito, Otero, Casares, Matheus e tal, a gente ainda ganhava em casa, era jogo em casa, era quase certeza de vitória. E com esses caras aí acomodados, é difícil, né? Mas é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Então até a próxima. Valeu, é nóis.